Olá, esse é o videocast da Sociedade Brasileira de Nefrologia e eu estou tendo a honra de receber 3 colegas nefrologistas muito importantes para bater um papo hoje sobre doença renal crônica, que é o carro-chefe da nossa especialidade. É um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e muitas vezes, infelizmente, passa desapercebido. Eu sou Kaliane Cabral, sou vice-presidente Nordeste da Sociedade Brasileira de Nefrologia e eu vou passar aqui uma rodada de apresentação entre os nossos convidados. Por favor. Olá, Kaliane. Eu sou Paulo Henrique Frachino, sou vice-presidente sul da Sociedade Brasileira de Nefrologia e é um grande prazer estar aqui com você nessa tarde. Que bom. Bom, sou Patrícia Abreu e estou como tesoureira da Sociedade Brasileira de Nefrologia e obrigada pelo convite. Obrigada. Olá, eu sou Hugo Bensur e eu sou do Departamento de Epidemiologia da nossa sociedade. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom. Então, vamos direto ao ponto. Doutora Patrícia, o que é, finalmente, doença renal crônica? Muito bom. A doença renal crônica, embora tenha esse nome de doença, eu prefiro chamá-la de uma condição. Então, é uma condição que vai afetar de forma irreversível as funções dos nossos 2 rins. Então, para isso, vamos dizer rapidamente quais são as funções do rim. Sim. Ele serve para limpar a sujeira do sangue, ele serve para jogar o excesso de água e sal fora, ele controla a nossa pressão e ele também é um órgão produtor de vários hormônios. Então, é o rim que fabrica o sangue, é o rim que controla a normalidade dos ossos. Então, quando a gente tem essa condição, eu vou chamar então de doença renal crônica. E nós podemos classificar essa, entre aspas, doença em alguns estágios. Aquele último estágio que se a gente não fizer nada, o indivíduo vai morrer, porque eu tenho que iniciar a diálise ou transplante renal. E a condição inicial, que é onde nós não vamos perceber sintomas da doença renal, mas a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. Sim. E aí, para o público que está nos assistindo, vale a pena você sempre perguntar para o seu médico, perguntar em onde você trabalha a nível de, eu falo muito isso, a nível de RH, né, no seu médico do trabalho, para que dentro do seu check-up você tenha 2 exames que são super simples e super barato. Um chama-se creatinina, a gente dosa esse exame no sangue e ali eu vou ter certeza se o meu rim funciona ou não funciona bem e ele vai dizer para mim quantos % o rim funciona. De forma crônica, é aquele rim que não vai mais voltar naquela condição normal. Então, eu consigo classificar essa doença renal de acordo com esse exame que chama creatinina e no sangue. E na urina, a gente também tem um exame que é muito simples, tem no SUS, tem em qualquer serviço de saúde, que é a gente pesquisar a presença de uma coisa que chama albumina ou proteína. Vamos colocar como proteína na urina. Então, para toda a população brasileira, especialmente para quem é hipertenso, diabético, obeso e que tenha doença cardiovascular, vale a pena a gente saber se tem algum prejuízo crônico desse rim. Então, faça exame de creatinina no sangue, faça esse exame de urina, peça isso para o seu médico para você ver se tem alguma deficiência da função desse rim. E é sempre importante a gente reforçar, né, doutora Patrícia, como esse exame é barato, acessível, disponível na rede pública e que ele não pode deixar de ser acessado, né? A população tem que criar esse hábito de olhar, querer saber. Muita gente diz assim, como é que está minha glicose, meu colesterol? Mas elas esquecem de perguntar ao médico como está a creatinina deles, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. E isso é importante porque, por que a gente fala, veja a sua creatinina, veja a albumina na urina, porque tem tratamento. Isso. Quanto mais cedo eu fizer o diagnóstico que eu tenho essa doença renal crônica, existe um tratamento do SUS, inclusive, Exato. E faz com que você vá diminuir a velocidade de piorar o seu rim e piorar o seu coração. Quem tem doença do rim, tem doença do coração. Quem tem doença do coração, tem doença do rim. Então, quando a gente cuida do rim, eu cuido do coração e vice-versa. E para isso, tanto o exame quanto o tratamento é disponível para qualquer indivíduo da população brasileira. Perfeito. E agora que a gente já sabe como o rim é um órgão vital, né, como ele é importante, a gente se pergunta quais são as doenças que podem afetar esse órgão. E aí, doutor Paulo? Então, doutor Kaliane, isso é outra situação que a gente precisa pontuar com muita atenção.
Como a doutora Patrícia nos disse, a doença renal crônica ela é assintomática até estágios muito adiantados da sua evolução. E isso a gente tem uma situação mundial e que nos preocupa muito, cerca de 10% da população mundial tem alguma disfunção, alguma alteração da sua função do rim e não sabe. Se pensarmos em termos de Brasil, são praticamente 20 milhões de pessoas aí com alguma disfunção renal sem diagnóstico. Isso é uma preocupação muito grande. E alertando sempre para a situação que a doença renal não traz sintomas de maneira precoce. Então, nós temos que conhecer a população de risco para que essa população seja ativamente investigada, né? A doença renal nessa população. E as principais doenças que levam a uma disfunção, uma alteração da função renal, são a diabetes mellitus e hipertensão arterial. Segundo o nosso censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, agora de 2024, em torno de 29% dos pacientes em diálise no Brasil são hipertensos, 29% diabéticos, né? Então essa é a população que a gente tem que ficar sempre muito atenta. Além disso, os portadores de doenças cardiovasculares, os pacientes com obesidade. Outra coisa que a gente tem que estar alerta é para o envelhecimento da população, né? Uma mudança na nossa pirâmide etária, né? Tabagismo e algumas outras doenças também, talvez menos frequentes, como causadora da doença renal terminal, que é infecções urinárias de repetição, litíase urinária, né? Algumas doenças que o organismo mesmo traz anticorpos contra o seu rim, que são as doenças autoimunes, né? Então, são doenças que têm que ser, uma vez conhecida essas doenças, e você sendo um portador delas, você tem que ter essa atenção. E como a doutora Patrícia bem colocou, solicitar ao seu médico que investigue a sua saúde renal, né? Através do exame de creatinina, ou desse exame de perda de proteína na urina, né? Então são essas as causas mais comuns para a doença renal crônica. Perfeito, porque muitas vezes a pessoa tem a condição predisponente, não sabe nem que tem e nem vai atrás de saber como está a sua função renal. Agora, doutor Hugo, o doutor Paulo falou já que nas fases iniciais a doença renal crônica ela é assintomática. Mas quando ela chega a dar sintomas, porque olha só, atire a primeira pedra, o nefrologista que nunca recebeu alguém achando que está com dor renal e doença renal porque dói. Então, vamos esclarecer de uma vez por todas quais são os sintomas da doença renal crônica. Olha, o rim, dor lombar, raramente é rim. O rim só dói numa condição que é quando tem um cálculo renal, que dá uma cólica, que leva o paciente no pronto-socorro. É uma dor muito característica. Bem característica, é bem forte, e é geralmente de um lado só, porque uma pedra está do lado só. E, eventualmente, no caso de uma infecção urinária muito grave, que acometeu o rim, aí você tem, devido ao edema do rim, pode ter dor. É muito raro o rim ter dor. A doença renal crônica, nas fases iniciais, como foi dito, é pouco sintomática. Já nas fases mais avançadas, ela vai se manifestar pelaquilo que o rim deixou de fazer. Então, nós podemos ter hipertensão arterial, que é muito comum. Então, a pressão alta é causa de doença renal crônica e é consequência da doença renal crônica. É um ciclo vicioso. Nós podemos ter edema, inchaço, nós podemos ter, nas fases mais avançadas, nós podemos ter arritmia por conta de retenção de potássio, que é um eletrólito que o rim elimina. Podemos ter a arritmia, podemos ter sintomas gastrointestinais, náusea, enjoo. Isso na fase mais avançada, devido ao acúmulo das toxinas, que a gente chama uremia, principalmente a ureia, e outras toxinas se acumulam, aí o paciente passa a ter uma diminuição do apetite e tudo mais. Nas fases mais avançadas ele pode ter anemia, porque o rim produz um hormônio que ativa a medula, então por falta desse hormônio chamado eritropoetina, que hoje a gente tem para dar para o paciente, nós podemos ter anemia, podemos ter problemas ósseos, porque o rim ativa a vitamina D. A vitamina D que a gente come, que vem do sol, é no rim que ela é ativada. E na medida que o indivíduo vai perdendo função renal, essa vitamina D não ativada, então vai ter doença óssea. Vai ter queda de cálcio, aumento de fósforo, ativação de uma glândula que fica atrás da tireoide, chama paratireoide, que acaba estimulando a reabsorção do osso, causando graves deformidades ósseas, fraturas. Então, nas fases mais avançadas, nós podemos ter sintomas. Mas não é incomum a gente receber no pronto-socorro ou no nosso consultório um paciente já no último estágio de doença renal crônica que nem sabia que tinha hipertensão que causou a doença renal crônica, que tinha doença renal crônica e ele já tem indicação de fazer diálise. O paciente só vai
fazer diálise quando ele perde 90% da função renal, ou seja, geralmente abaixo de 10% da função renal, que ele vai precisar fazer diálise ou transplante. Muito bem. Agora vamos supor que nós temos um paciente que assistiu ao nosso videocast, né, o nosso papo filtrado, ele identificou que é população de risco, pediu ao médico dele para dosar a creatinina e foi diagnosticado com doença renal crônica. E ele se pergunta, eu tenho cura? Eu vou ficar curado da doença renal crônica? E aí, doutora Patrícia, o que é que a gente vai falar para essa pessoa? Bom, como qualquer doença crônica, não existe cura, existe o controle. Então, o principal momento é a gente tratar aquilo que propiciou a doença renal crônica. Então, a gente está falando de 20 milhões de brasileiros com algum nível de doença renal crônica, mas eu estou falando de mais de 30 milhões de hipertensos, mais de 16 milhões de diabéticos, e estou falando de mais de 50 milhões de obesos. Meu Deus. Então, o primeiro caminho é você não virar um renal crônico, não ter a doença. É tratando a sua glicemia, a sua pressão, seu colesterol e caminhando. Pessoal, caminhe. Se não der para caminhar 1 hora, caminhe meia hora. Porque o grande mal hoje, na minha opinião, não só do Brasil, é o excesso de peso. Que isso vai levar à hipertensão, à obesidade, mais importante, ao diabetes. Mas existem 3 momentos, se o indivíduo já é um portador de doença renal crônica, e como eu disse antes, é irreversível. Então, primeiro, eu controlo os fatores que me levaram a ser um portador de doença renal crônica. E hoje no SUS nós temos 2 medicamentos, eu vou dar os nomes, pode ser captopril, enalapril, losartana, que todo mundo conhece, que ele não abaixa só a pressão, essa que a gente mede no braço, mas ele abaixa também a pressão dentro do rim, ele aposenta o rim. Então ele deixa o rim mais relaxado. E já há 3 anos, para um grande número de indivíduos portadores de doença renal crônica, especialmente os diabéticos, o SUS também fornece um outro medicamento que chama glifosina, é gratuito no SUS. Ele também diminui a pressão dentro do rim. Ou seja, esse meu rim ele vai ficar mais descansado, trabalhar mais sereno. Então, existe esse tratamento. E por que ele é importante? Se eu inicio o mais cedo possível, menor a minha chance de ir para o hospital, de ter infarto, de ter derrame, de morrer, de ir para a diálise. Então, isso é comprovado que esses 2 medicamentos simples e disponíveis gratuitamente no SUS, ele faz com que o indivíduo tenha, além de qualidade de vida, um maior tempo de vida, sem agravos, às vezes irreversíveis também. Agora, se esse rim estiver funcionando menos que 30%, menos que 25% do valor de 100% total, existem medicamentos, existe tratamento. Por exemplo, o rim produz o sangue. Então, se eu estou deixando de produzir o sangue porque o rim não funciona, tem medicamentos fornecidos pelo SUS. Quando o rim está diminuindo a capacidade de excretar sujeiras, como ácidos, tem remédio que combate isso também. E da parte do osso. Então, além da vitamina D, além da paratireoide que o professor Hugo comentou, existem hoje um arsenal na cesta básica do SUS, né, gratuito, que a gente também controla as consequências de um rim que já não está mais desempenhando as suas funções de produzir sangue, de limpar o sangue. Mas mesmo quando esse rim deixa de funcionar 90% da sua função, a gente também tem hoje no Brasil a terapia renal substitutiva. O que é isso? Esse indivíduo pode ir para a hemodiálise, ele pode fazer a diálise peritoneal e pode fazer o transplante renal. Ou seja, a doença renal crônica, na jornada do indivíduo portador dessa patologia, em vários momentos a gente tem um tipo diferente de tratamento. Mas o mais importante é assim, se você é hipertenso, se você é diabético, faça a creatinina, faça o exame de albumina na urina, porque quanto mais cedo eu tratar esse rim, menos consequências, inclusive óbito, a gente vai ter no futuro. Maravilha. Agora vamos imaginar um outro cenário. A pessoa está assistindo o nosso videocast, quis dosar a sua creatinina e ainda bem, não tem doença renal crônica, está com o rim funcionando perfeitamente. Aí ele quer saber, doutor, o que é que eu posso fazer para prevenir o desenvolvimento da doença renal crônica? Como é que eu previno? Olha, a Patrícia já apontou nessa direção. Nós temos que pensar nas principais causas que levam à doença renal crônica, que é diabetes e hipertensão, e que atrás dela tem a obesidade como causa das 2 condições. Então, a gente tem, primeiro, que prevenir o advento dessas 2 condições, diabetes e hipertensão, evitando a obesidade, com exercício, com uma dieta adequada. Uma vez hipertenso, tem que tratar adequadamente a pressão alta.
e ela também é pouco sintomática, e às vezes tem que ir no posto de saúde, medir a pressão para poder começar a tratar. E diabético também tem que tratar direitinho o diabetes, para não ter só as complicações renais, mas o diabetes é causa de cegueira, causa de amputação e de outras condições ruins também. Então nós temos a prevenção do diabetes, da doença renal crônica, passa por essas situações. Perfeito. Então, fica aqui o nosso recado sobre doença renal crônica. Esse foi o nosso videocast. Eu queria muito agradecer aos nossos convidados hoje. E fique atento, se você é hipertenso, se você é diabético, vá atrás do seu médico, dose sua creatinina e cuide dos seus rins.